E não deu pro brasileiro Charles do Bronx no UFC 300. Fala galera, beleza? Lênin aqui do canal Contragolpe. Eu tô aqui para comentar os resultados do UFC 300 que aconteceu nesse último final de semana, mais especificamente para falar da luta entre Charles do Bronx e Arman Tsarukyan, luta aí valendo aí uma posição bem alta dentro da categoria dos leves para quem sabe disputa de cinturão. E não deu para o brasileiro, ele acabou sendo derrotado pelo Arman Tsarukyan por decisão dividida dos jurados. Foi uma luta laical o tempo inteiro, né? A gente teve ali o primeiro round muito claro para o Charles do Bronx, na minha opinião, tá? Foi um momento ali onde o Charles do Bronx conseguiu ali dar muito trabalho para o Arman Tsarukyan no solo, né? O Tsarukyan foi tentar, ele tomou uma bica ali, né? Caiu meio que no chão de cabeça para frente. O Charles aproveitou para tentar pegar uma guilhotina ali e ali foi fazendo algumas transições, etc. Colocou até, ficou em cima ali, montada ali no Tsarukyan, dando bastante trabalho para ele. E é ali que ele percebeu pela primeira vez que ele realmente não tinha enfrentado alguém do calibre do Charles Oliveira no solo. E aí realmente teve alguma dificuldade, mas o Arman Tsarukyan, como era esperado, tem muita competência também nessa área. Conseguiu reverter a situação ali e acabou até por cima ao final do round, mas na minha visão, o que o Charles fez no começo do round até mais da metade, que foi a bica, né, a queda do Arman Tsarukyan, a tentativa de finalização, ficou muito claro, para mim foi um round muito claro pro Charles do Bronx. No segundo round, o Charles deu um pouco de mole, né, ele acabou sendo quedado e ficou a maior parte do round embaixo do Arman Tsarukyan, não conseguiu tirar ele ali de cima. O Charles infelizmente não conseguiu evitar a queda, ficou por baixo e acabou perdendo esse round muito claro por pontos. Até ali a gente tinha um round 1-1, né? Tava 1-1, quem levasse o terceiro round iria acabar levando. E o terceiro round foi um pouco complexo, né? A gente teve ali um início de round na trocação. Na minha visão, o Tsarukyan estava acertando os melhores jabs ali, o Charles estava acertando alguns golpes mais potentes, mas na minha visão, o Tsarukyan estava conectando alguns dos melhores golpes, nada também muito fora da curva, até que a luta foi de novo para o solo. O Tsarukyan levou a luta para o chão, né? O Charles até tentou evitar a queda, mas não conseguiu. E no chão ele ficou por boa parte do tempo também. Acontece que nesse round, diferente do round 2, ao final o Charles conseguiu reverter, pegou ali no triângulo de mão e tava para finalizar, faltava, sei lá, acho que 20 e poucos segundos ainda, quando ele tava bem encaixado no triângulo de mão, todo mundo tava na expectativa, eu tava gritando aqui em casa, vai, finaliza, pelo amor de Deus, mas infelizmente, mesmo estando muito encaixado, o Tsarukyan tá numa situação muito complicada, ele não bateu, e aí você vai ter uma discussão de que foi melhor, né? A posição de dominância do Tsarukyan ou a tentativa de finalização do Charles, que acabou não vingando. Lembrando que na trocação estava bem parelho, mas eu estava dando um leve favoritismo do Tsarukyan. Sendo muito sincero, esse é o tipo de análise que eu não vejo nenhum problema a vitória do Tsarukyan e nenhum problema a vitória do Charles. Eu, particularmente, ao terminar o round, tava vendo a vitória do Tsarukyan. Sendo muito sincero com vocês, eu achei que o juiz ia acabar dando pro Tsarukyan e foi o que aconteceu. Foi uma decisão dividida, né? Um juiz viu o Charles, outro viu os dois viram para o Tsarukyan. Então é um round mais complexo de pontuar. Muita gente, provavelmente o juiz que deu esse round pro Charles deu porque ao final, como a tentativa de finalização foi ao final do round, acabou talvez impressionando ele mais. Mas sendo muito sincero, talvez no jogo total desse round, eu achei que o Tsarukyan fez mais. Tá? Então, enfim, não deu para o Charlinho do Bronx, né? Ele acabou sendo derrotado. Minha percepção ao final dessa luta, sendo muito sincero, eu fiquei um pouco decepcionado, tá? Tanto com o Charles quanto com o Tsarukyan, sendo muito honesto. Eu não acho que nenhum dos dois que se apresentaram nessa noite teriam condições de vencer o Makhachev. Eu acho que o Makhachev, vendo a apresentação dos dois nessa noite, para mim o Makhachev teria levado com certa facilidade. Então, enfim, né, eu fiquei um pouco decepcionado, esperava um pouquinho mais do Charles. A gente falou que ele tinha que evitar essas quedas, né? Ele, enfim, não conseguiu evitar todas. O Charles não tem uma defesa de queda ruim e ele não puxou para guarda nem nada, mas ele realmente foi quedado. O Tsarukyan tem competência nisso também, não dá para tirar isso dele. Mas enfim, foi algo que, né, o Charles não conseguiu controlar e acabou sendo derrotado. O Tsarukyan sofreu várias vaias ali quando foi anunciado como vencedor dessa luta. Foi uma luta que decepcionou um pouco, né? Mas, tipo assim, pelo Tsarukyan a gente já esperava que seria esse tipo de combate. Pelo Charles a gente esperava pelo menos que ele iria tentar manter essa luta um pouco mais em pé, o que acabou não acontecendo. Por Tsarukyan foi uma excelente vitória, né? Agora ele se coloca numa posição muito boa. Ele, na minha opinião, só vai estar atrás do Justin Gaethje, se o Justin Gaethje bater o Max Holloway. Eu tô gravando esse vídeo antes dessa luta acontecer, então ainda não sei o que vai acontecer, tá, galera? Então, tipo assim, o Tsarukyan se coloca numa posição excelente. Ele tá muito lá na frente agora, mas vai depender de alguns resultados. Já pro Charles Oliveira,
passo para trás, tá? Vai ter que dar alguns passos para trás aí, fica mais longe ainda do cinturão, para quem não lembra, né? Ele iria conseguir, o Charles iria conseguir a revanche dele, foi lá para Abu Dhabi, iria fazer aquela luta contra o Makhachev, acabou tendo um corte supercílio, faltando 2 semanas para a luta, acabou perdendo a oportunidade, e eu falei isso lá e repito aqui. Isso iria dar problema. E não deu outra. Pegou o Tsarukyan, que era um cara perigoso, e agora dá ainda mais passo para trás. Não acho que é o fim pro Charles do Bronx. De forma alguma, acho que ele vai conseguir voltar. É um excelente lutador, mas precisa melhorar. Tem que ajustar, tem que fazer algo mais. E pro Tsarukyan é a mesma coisa. Tá? Se o Tsarukyan apresentar o que ele apresentou nessa noite, na minha visão, eu não vejo ele melhor que o Makhachev em basicamente tudo que ele tenta fazer, que é levar a luta pro solo e tentar dominar lá. Então, enfim, um pouco decepcionante para mim, esperava um pouco mais de ambos os lutadores, mas foi isso. O que vocês acharam da luta, galera? Gostaram da performance do Tsarukyan? O que acharam da performance do Charles? Quem vocês acharam que venceram também, né? Acharam que foi Charles ou Tsarukyan? Deram o terceiro round pro Charles ou para o Tsarukyan? Coloque nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Um abraço e até a próxima.